Torcedor do Verdão, terminou agora há pouco, Palmeiras 1, Santos também 1, clássico quente no Allianz Parque, e o Palmeiras conseguiu aí um empate na raça, né? Segue líder absoluto com 33 pontos, esse um pontinho importante na tabela do campeonato. O Palmeiras que poderia ter saído com a vitória do Allianz Parque, mas esse último gol aí do Palmeiras, bem no final do segundo tempo, segundo o Klaus, não valeu. Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe o like, se inscreva se não for inscrito, mas agora bora aqui para análise então do Palmeiras com pós-jogo do Verdão. Melhores momentos, terminou, foi 1-1, o Santos fez primeiro com Roleiser, como diz o Pascoal, Roleiser. Roleiser fez 1-0, um belo gol de fora da área no primeiro tempo. Na segunda etapa, teve gol e foi de quem, Celso Zelt? Muito boa noite pra você. Boa noite. Boa noite. O clássico foi quente, né? Palmeiras resolveu procurar espaços, o Santos valente, o jogo inteiro, um jogo valente. Você perguntou de quem foi o gol? O gol foi do Flaco. Flaco Lopes. Aquele fez o seu quinto no Brasileiro, na 9ª assistência do Andreas. Que isso, a ficha completa do gol. Eu não ia chegar tão longe, professor. 9ª assistência aqui de um, quinto gol do outro. E o Santos começou muito bem, tá aí o gol do Roleiser. Eu vou dizer uma coisa pra você, o Neymar voltando, você tem que pegar a camisa de outro, viu? Desse aí é injustiça tirar a camisa desse cara. Que ele jogou hoje. Hoje, nos últimos 3 jogos, né, Zé? Tem entregado, tem feito os gols. Um Santos valente, com o Gabriel Brazão muito bem no jogo, nos momentos em que tinha que ser. E depois deu uma certa confusãozinha, né? Porque no fim da partida o Palmeiras vai fazer um gol, que é anulado. O clássico foi quente o tempo inteiro, quente no sentido mais do futebol, a bola rolou muito. Um raro jogo em que a bola correu mais, né, do que esses jogos truncados que a gente tem. E no final, uma confusãozinha ali pelo gol anulado do Palmeiras. No fim, acho que acabou sendo um resultado justo para um Santos valente. Eu acho que hoje o Santos não mereceria perder, viu, Felipe e amigos? Concorda, Silas? Boa noite, Silas. Zé, professor, fã do esporte, concordo. O Santos tem para fazer o 2-0, né? O professor Celso falou que o jogo foi quente, aí o Klaus tentou deixar ele mais quente ainda do que já estava, né? E quase que conseguiu, mas eu acredito que o resultado de empate foi um bom resultado. E o Roleiser, para mim, junto com o Brazão pelo lado do Santos, acho que os dois melhores jogadores. E o Flaco Lopes, que não cansa de fazer gols, né? Ô, louco, Silas, que poder de síntese, Silas, só pra avisar, acho que vai até às 10, hein, meu? Deixar o Zé Elias falar, sabe por quê? Ele se entregou esses dias. Ele falou que bateu figurinha minha, mas ele estava lá na arena, na Neoquímica, e ele falou, aqui eu nasci, eu cresci aqui. Isso são uns 40 anos atrás. Anos 90. E aí, Zé? Nossa, cansei de treinar lá, meu Deus do céu. E aí, Zé, e esse 1-1? Boa noite, né? Boa noite, Zé. Ele chorão, viu, Fê? Ele chorou quando o Fagner veio aqui, ele chorou lá na Neoquímica. Sim, lá na Neoquímica eu quase hoje ele também quase chorou. Boa noite, professor. Bem, Zé. Foi o professor Celso que falou, né, sobre o primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo o Santos conseguiu entrar no jogo, dentro daquilo que o Cuca organizou a sua equipe, né, praticamente ali com todo mundo atrás. Às vezes fazia uma linha de 5, o Barreal voltava também para fazer a marcação. Tinham 3, às vezes ficavam 3 jogadores, 4, e só o Gabigol lá na frente com o Roleiser chegando um pouquinho mais para ajudá-lo no ataque. Gostei da pronúncia, como é que é? Roleiser. Roleiser, né? Vamos falar de Roleiser, né? Diria Pascoal. Roleiser, né? Pascoal certamente está ouvindo, então vamos... Isso, e aí assim, eu acho que a escalação do Palmeiras, eu não sei, provavelmente o Abel, né? Ele rodou o time, mas eu achei que a escalação não surtiu efeito. Você se refere lá na frente, a Sousa fora? No geral, porque ele entra com o Lucas Evangelista e com o Andreas Pereira. O Andreas Pereira... Mais à frente, né? Jogando numa posição que há muito tempo ele não joga. No Flamengo ele já teve dificuldades, porque quando o Arrascaeta, só para lembrar, quando o Arrascaeta se machuca no Flamengo, o período em que o Renato teve um grande problema é que ele não achava jogador para jogar nessa posição. O Vitinho estava lá, né? Aí o que ele fez? Ele colocou o Andreas Pereira para jogar nessa posição durante uns 3, 4 jogos. Aí depois testou outro, aí ele foi achar um cara que fazia a função do Arrascaeta, que era o Everton Ribeiro. E hoje o Andreas jogou nessa posição. De costas ele não consegue mais. Não que ele não consegue mais, não é isso. Precisa de um tempo para readaptação. E o que piorou para ele, ainda que dificultou para ele, é que o Santos
jogou, assim, os jogadores ficaram bem próximos, né? A linha defensiva, o meio-campo, ficaram próximos ali e tirou o espaço onde ele poderia jogar. E aí a bola ficou no Marlon, ficou no Lucas Evangelista. O que o Maurício aberto pela direita, jogando com o pé oposto, o Arias jogando também aqui pelo lado esquerdo com o pé oposto, os dois entravam para abrir o corredor. Uma hora para o Kelvin, outra hora para o Arthur. E aí, para o Santos, ótimo, se eu congestiono meu meio campo, eu diminuo o espaço entre as linhas de marcação e todo mundo vem jogar aqui do lado dos volantes, abrindo só o corredor, para mim é fácil, né? Entre aspas. Aí foi o que o Santos fez. O Santos criou dificuldades para o Palmeiras nessa aproximação de marcação, né? Do meio campo com a defesa, deixando o Gabigol lá na frente e o Roycer que saiu um pouquinho mais. O Palmeiras não conseguiu jogar, criou uma oportunidade aí com Arias, que se vocês observarem na jogada, o Gabriel Bom Tempo, que deveria ajudar na marcação, ele está aberto aqui, ó. Foi onde o Arias conseguiu encontrar o espaço para entrar ali e receber essa bola do Marlon. No segundo tempo, o Palmeiras muda tudo, já sai o Kelvin, né? Sai o Kelvin, entra o Alan. Aí já muda a formatação, o Arias vai jogar aberto, o Andreas Pereira volta para a sua posição, o Palmeiras começa a ter o equilíbrio e o entrosamento da dupla de meio campo que vem jogando, que é o Marlon Freitas e o Andreas Pereira por dentro. Aí entra Paulinho, né, vem a cavalaria toda ali, o Santos com dificuldades, o Santos tem dificuldades nas substituições, a primeira substituição sai o Oliva e entra o Arão. O Arão não tem mais a mesma mobilidade que se tinha antes, o Arão não tem mais a mesma pegada, o Arão é um jogador técnico. Nesse momento aí, o Santos precisava de um jogador mais forte na marcação, né? E pelos lados do campo também. O time sentiu, é natural, o Santos vem nisso, né? O Santos consegue jogar 60, às vezes 70 minutos, né, professor? Com um bom ritmo, assim, consegue segurar o resultado, aí depois acaba. Aí quando tem que fazer as substituições, esse é o grande problema do Santos. Os caras que entram nem sempre são na mesma qualidade dos titulares que estão jogando. E aí o time cai bastante. O Palmeiras conseguiu criar muitas oportunidades pelos lados do campo, conseguiu criar volume, né? O time do Santos quase não passou no segundo tempo, quase não passou do meio campo, porque o Palmeiras pressionou o tempo todo. No finalzinho, nós temos um gol bem anulado pelo Klaus, e tinha duas possibilidades de ser anulado, né? A bola na mão, que pegou e o Klaus optou por essa, e tinha um outro jogador ainda na frente do Brazão, né, impedido. Então tinha duas opções, quase na terceira ele toca a música para anular o gol. Você lembra aquele treinamento de 2 contra 1 que a gente fazia, 3 contra 2? O Santos entrou 2 vezes, 3 contra 2, uma das vezes, os 3 pé canhoto. O Schmidt pela esquerda, o Roycer levando a bola por dentro e o Gabigol na direita. É dar a bola no cara, passar a fazer o overlap por trás, o canhoto vai trazer a bola para dentro, vai fazer o passe. Ou seja, faltou esse treinamento para o Santos, porque teve 2 contra-ataques assim, 3 contra 2 mesmo para ganhar o jogo e não conseguiu converter. Porque não tem tempo, né, Silas, para treinar, né? Também já joga, descansa e já tem jogo. Aí talvez se o Gabigol tirasse a bola ao invés de chutar... Jogou bem o Gabigol, hein? Jogou bem, mas o mérito do Murilo também, né? Essa é aquela que o Murilo desarma. Ele dá o bote, ele comemora como um gol. O Gabigol demorou para definir. Mas aí eu achei que ele fosse tirar. Eu falei, ele vai ameaçar, que vai chutar e vai tirar a bola, né? Para tentar cavar um pênalti. Ou se não sair para finalizar, porque o Carlos Miguel também vinha saindo. Mas ele optou por chutar e o Danilo chegou. Aproveitar que hoje a gente trouxe o Gabigol, tem bastante coisa para falar do jogo, mas eu também acho que o Gabigol, assim... Se você tira aquela expectativa do auge no Flamengo e traz para uma realidade mais presente, eu acho que ele tem feito um bom ano no Santos, que eu acho que até está sendo um pouco falado, porque a história do Neymar... Abafa. Ela abafa. Você não acha assim, professor, que ele está fazendo a parte dele, de certa forma? Eu acho que já dá para a gente afirmar que é o melhor Gabigol desde o Flamengo. Até porque no Cruzeiro não houve Gabigol. Verdade. No Flamengo... O último ano do Flamengo também não foi dos melhores. Também, apesar dele nada ter dado uma Copa do Brasil antes de se despedir, verdade, mas enfim, foi um ponto fora da curva. A gente sabe que aquele Gabigol não reapareceu no Flamengo, não reapareceu no Cruzeiro. E no Santos, e não é só isso, né, Felipe? O Gabigol tem também participado de lances importantes do Santos com assistências. Além do Gabigol, ele também tem contribuído muito para um elenco carente de talento, um time carente de talento. O Zé falou desse problema que o Santos tem, dos titulares perderem o fôlego e você não ter reposição, que é o que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras pode se dar o luxo
de voltar a uma outra estrutura do jogo, mais do meio para o fim da partida, como aconteceu hoje, porque tem de onde tirar. O Santos não tem, o Cuca não tem, até por isso eu acho que para o torcedor santista hoje foi uma grata surpresa a coragem com que o Santos jogou hoje no Allianz. O Santos tem muita dificuldade no Allianz, o Santos ganhou um jogo no Allianz e é isso mesmo, porque nos últimos anos a diferença entre os dois é muito grande. E eu acho que o Gabigol, tudo bem, a gente falou do lance, que ele poderia ter concluído melhor, mas ele tem participado, ele tem sido muito ativo nos jogos do Santos. Eu também achei. Eu acho que isso é importante, né? Essa é uma das coisas que se pede, por exemplo, do Neymar. Vamos ser sinceros, o Gabigol está tendo uma sequência mais regular, até de jogos, do que o Neymar. E, professor, não é o que se espera de Zé Rafael e William Arão? Também, porque a dupla de zaga, né? É a dupla finalista da Copa Libertadores. Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Essa é a dupla de zaga. O goleiro é muito bom. Aí se espera também do Mike. Um pouco mais também, o Mike que teve pelo Palmeiras, o Mike que veio do Cruzeiro. Agora, do Zé Rafael e do William Arão, se espera essa mesma regularidade que a gente está vendo agora no Gabigol. A gente criticou muito o Gabigol, mas hoje a gente tem que elogiar, porque não o jogo de hoje, já de vários jogos para cá que o Gabigol o comportamento tem sido outro, né? Eu posso discordar? Fez que eu perguntar. Não, eu não acho. Acho que hoje foi um jogo pontual, por ser Palmeiras, a dificuldade, aquilo que é concentração. Eu acho que ele está bem abaixo, um jogador sem mobilidade. Hoje, tirando hoje, né? Pelo menos os jogos que eu vi, hoje ele conseguiu participar um pouco mais. Mas assim, quando joga o Neymar bem abaixo daquilo que ele pode fazer, eu acho que o time do Santos precisa, por exemplo, hoje ele participou mais sem a bola também, ajudou na marcação. O time do Santos, quando joga com Neymar e Gabigol, por hierarquia, entre aspas, né, professor? Por hierarquia, talvez. Vamos colocar dessa forma. Ou por grandeza, né, que a gente sabe que acontece muitas vezes, o Neymar descansa e você tem que correr. O Gabigol não corre. Aí o que acontece? Estoura com o time lá atrás. Aí, porque o time do Santos ainda tem dificuldades para a marcação. Porque aí joga com o meia, talvez o Royeiser, muitas vezes não joga com o Royeiser, joga com o Gabriel Bontempo e mais dois jogadores, né, dois volantes ali para ter uma compensação no meio campo. Jogava com o Gustavinho para segurar um pouquinho mais, para dar liberdade justamente para esses dois jogadores decidirem os jogos. O Neymar, eu acho que o Neymar, em termos de mobilidade, eu acho que tem uma mobilidade até maior do que o próprio Gabigol, né? Pela natureza. Fez um bom jogo do Neymar, lá na Argentina, hein, o Neymar. Pela própria natureza do Neymar, de dar bola aqui, pega e joga e parte para cima e tal. Eu acho que o Gabigol, eu espero mais dele. Por ser quem ele é, por ser aquilo que ele conquistou e pela forma como ele chegou no Santos, ele tem que jogar muito mais. Muito mais. Nós estamos falando de um jogador de quantos... Eu tenho que tocar nesse assunto, eu não gosto, mas qual é o salário dele? Você tem que render mais. Você tem que chamar a maior responsabilidade. Você não pode ficar dependendo só de uma bola parada. Você não pode ficar dependendo de uma jogada dos outros, né? Esperar o Neymar fazer alguma coisa para poder finalizar ou para sobrar ali e fazer o gol. Não, eu acho que ele tem que chamar mais responsabilidade, chamar mais a bola, participar mais do jogo, entender o momento do Santos. O momento do Santos não é para ele parar a bola, perdeu a bola, não chegou, não, tá bom, vamos esperar. Tirando hoje, tá? Porque hoje eu acho que ele participou bem do jogo, porque jogar contra o Palmeiras não é fácil, não é fácil. Mas nos outros jogos, ele tem que participar mais. E jogo com a bola, que sem a bola, com a bola, sem a bola, ele tem que participar, tem que ser mais. Ele era o cara para ser a referência junto com o Neymar. É o que todos nós esperamos. E muitas vezes a referência, eu vou citar um exemplo do Kaká. Kaká, quando volta ao São Paulo, não estava bem do joelho, tecnicamente não estava bem, só que, ele dava carrinho na lateral, ele corria, marcava. Aí o Ganso olhou para ele e falou assim, se o Kaká está correndo, se o Kaká está fazendo o que ele está fazendo, eu tenho que correr também. Aí ele acaba condicionando todo mundo, né? A referência, muitas vezes, não é só o poder de decisão. A referência também, ou você se torna referência pelas suas atitudes em campo. Eu espero a atitude do Gabigol. Não recebi a bola, vem cá, dá a bola para mim, não vou pegar na bola, então eu vou correr, vou lutar, vou fazer a falta, vou participar do jogo. Isso eu espero dele. Eu acho que ele está bem abaixo daquilo que ele poderia e deveria jogar por ser quem ele é e pela história que ele fez no futebol brasileiro. E ele sabe fazer isso. Com o Jorge Jesus ele não fazia? Ele fazia com o Jorge Jesus. No Flamengo era só o facão, né, professor? Então. Era vir fazer o facão que ele sabe fazer, acho que como poucos. Pênalti ele bate bem como poucos. E o Flamengo deixava para ele, Bruno Henrique deixava para ele. Aí quando o Pedro começou a fazer gol,
Até o menino, o Michael, começou também a brilhar e aí ele começou a perder espaço no Flamengo. Aí ele se machuca, tem um problema ou outro, e acabou perdendo espaço no Flamengo também. Mas ele já era esse jogador no Flamengo, ele era mais jovem, obviamente, e o Flamengo estava redondo. Essa é que é a verdade, estava redondo, tudo que acontecia ali dava certo, né? Porque é claro que quando esse time começou a ser formado, essa bola já estava cantada, né? Você vai falar assim, um time que tem Neymar e Gabigol, quem é que vai fazer o serviço sujo? Sim. Quem é que vai marcar? Quem é que vai correr? Quem é que vai participar mais do jogo? Eu acho até hoje, que é um jogo que só estava ele, quando estão ele e o Neymar, aí o coletivo sofre. Porque são dois para você meio que correr por eles. Tava vendo aqui a classificação, Palmeiras 33 pontos, com 2 jogos a mais que o Flamengo tem 26, ou seja, se o Flamengo ganhar os 2 jogos, chega a 32, e ficar 1 ponto de diferença. Aí Fluminense e São Paulo completando o G4. O Santos é o 15º com 15 pontos, 1 ponto acima do Inter, que é o primeiro no Z4. Turma, Palmeiras, é óbvio que existe a questão de avaliar resultado, o valor do resultado como algo absoluto, né, que é assim... líder, pegando um time que está lá embaixo, ok, é clássico. O empate não é bom. Pelo que foi o jogo, era isso? Ou o Palmeiras tem que pegar um jogo como esse como uma lição, por quê? Numa disputa que vai ser provavelmente de excelência, para ser campeão desse brasileiro, especialmente se a gente emparelhar Flamengo e Palmeiras. Claro, Fluminense ainda está lá, mas corre por fora, o próprio torcedor tricolor está falando, não olha para a gente não, foca nos dois que a gente vai correndo aqui pelo lado e tal. É o tipo de jogo que não dá para deixar ponto? Eu acredito. Era um jogo que na contabilidade do Palmeiras... 3 pontos. 3 pontos. Até porque o Palmeiras agora vai contra o Remo, lá, e o Flamengo joga o clássico. Então tem que esperar também. O Flamengo pega o Vasco, clássico carioca, clássico do futebol brasileiro. Pode acontecer também, não sei, um empate, talvez a tendência aí é o Flamengo também ganhar esse jogo. Mas pelo que for o jogo, Fê, eu acho que ele se complica, o Klaus, no primeiro gol do Santos. Depois a gente até vai analisar. E depois ele se complica na sequência do jogo. Tem uma falta do Alan também, ou Alan, no Barreal ali, no gol do Flaco Lopes. E depois no gol do Palmeiras no 2-1, o Flaco está muito perto da jogada para não ver a bola na mão e para não ver o jogador na frente do Brasão. Então, assim, tudo bem, os jogadores não têm nada a ver com isso. Agora, o empate eu acho que ficou bom, pelo que jogaram os dois. É que o normal do Palmeiras não é isso, né? O normal do Palmeiras, inclusive você falou do que foi o jogo hoje, o Palmeiras, por um pedaço muito grande desse jogo, ele experimentou o que é o próprio remédio que ele dá para os adversários. Aquela coisa de fazer o gol e se segurar, aliás, com mais competência e até segurança do que conseguiu segurar o Santos conseguiu se segurar na medida do possível. Foi um jogo atípico nesse sentido. A gente não pode esquecer que, afinal, é um clássico, né? É um clássico local, de muita rivalidade, os jogadores se superam. A gente acabou de falar aqui que o Gabigol, por exemplo, como muitos outros, mostrou uma dedicação que não é a dedicação do dia a dia. E isso é natural, os jogadores foram aí motivados, teve uma motivação extra para o Santos, isso ficou muito claro. Aliás, o Santos chegou atrasado, né? Para o jogo. Foi curioso, só o Palmeiras estava na hora do hino, o Santos chegou depois, o Santos teve problemas lá com um ônibus, mas enfim, eu acho que é um ponto fora da curva. Eu sei que os palmeirenses aí do YouTube já estavam xingando, porque como diria Joelmir Betting, o palmeirense não torce, ele protesta, né? Então tinha gente aí falando, porque o Palmeiras empatar com um dos piores times do campeonato. Gente, é um ponto fora da curva. Eu não acredito, sinceramente, que isso vá se repetir muitas vezes nesse campeonato. Esse tipo de jogo, o Palmeiras vence. Como, inclusive, vence outros tipos de jogo que muitos não vencem. Ganhou um jogo em Bragança, por exemplo. Então, o Palmeiras é um time muito constante para você achar que o mundo acabou porque não fez uma partida perfeita contra o Santos. Se você olhar a tabela, o Palmeiras continua sem perder em casa, só perdeu do Vasco, que foi fora, e o Santos continua sem ganhar fora. Agora, para o Santos é pior. Pela classificação, é um luxo que o Palmeiras hoje pode se dar. Hoje, perder esses 2 pontos. Claro, isso não pode se repetir. Como a gente está falando, se durante o campeonato continuar jogando fora pontos como os de hoje, no sentido matemático, não no sentido que é um clássico, mas no sentido de que, né, 3 pontinhos contra o Santos, acho que o palmeirense esperava.
Mas vamos para outra. O Palmeiras acho que pode se dar esse luxo. O Santos não. Você acabou de ler a classificação aí. Para o Santos, esse jogo hoje foi 1-1 para o Santos. Esse jogo para mim foi vitória para o Santos. Sim, Pois é. 1-1 para o Santos. Valeu 3. Sim. Valeu 3. Porque se o Santos perde, fica lá na zona do rebaixamento, tem dificuldades para sair. O time perde, vamos dizer assim, o vestiário já não está aquela, né, professor? Não é aquelas... Já pesa. Já pesa um pouquinho, aí você tem que trabalhar, durante a semana você tem Sul-Americana, você coloca o time titular, vai viajar, né? Aí depois você já tem que jogar o Campeonato Brasileiro, depois tem Copa do Brasil, tem um monte... Bragantino. Tem uma série de... Chato. Uma série tem uma sequência dificílima pela frente, você precisa somar pontos. Então, assim, é uma vitória. Para o Santos é uma vitória, pela sequência que vinha jogando, pela forma como jogou. Aí o questionamento é aquele... Vou jogar aqui um negocinho para vocês aqui, uma pimenta. Uma pimentinha. E vocês, né? O Santos joga melhor ou pior sem o Neymar? Então tá aí, galera, a mídia aí analisando, né, esse Palmeiras 1, Santos também 1, Verdão, né, acabou empatando, foi surpreendido pelo Santos, o Santos que jogou muito bem, né, a gente não pode negar, e o Palmeiras ficou devendo aí boa parte do jogo, mas o Palmeiras, né, conseguiu o empate então aí com o Flaco Lopes. E o Verdão agora, né, continua na liderança aí, líder isolado do Campeonato Brasileiro com 33 pontos, né? O Paulinho também que entrou muito bem no segundo tempo, a gente fica feliz, né, de ver o retorno desse baita jogador, 9 meses que ele não entrava em campo, hoje entrou, fez uma boa estreia, né, reestreia aí no Palmeiras e conseguiu quase marcar um gol, né, então o Paulinho aí deve voltar com tudo e deve ganhar seu espaço aí ao decorrer dos jogos. E virando a chave do Campeonato Brasileiro para a Libertadores, o Palmeiras enfrenta aí o Sport Cristal na próxima terça-feira e depois, né, no próximo domingo, o Palmeiras enfrenta o Remo, né, pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E esse um pontinho, né, foi muito importante aí pro Palmeiras. Claro, um clássico tem que ser tratado diferente e esse um ponto aí vai contar muito no final da temporada. E também esse gol do Palmeiras, né, bem no finalzinho aí que foi anulado, que daria a vitória pro Palmeiras. Não ficou muito claro se pegou ou não, né, na mão do Alan ali, mas foi anulado então pelo Klaus. Deixe sua opinião aqui nos comentários, você acha que valeu esse gol do Palmeiras ou o Palmeiras foi garfado? Deixe sua opinião aqui nos comentários e eu volto aí no próximo vídeo com mais informações do Palmeiras aqui para vocês.